Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um programa RH em Revista, iniciativa da Mídia Criticom Comunicação, Sim Comércio Guarulhos, com apoio do Ciesp Regional Guarulhos. Quero agradecer toda a nossa audiência. Estamos aqui com o Luciano Amato, vice-presidente de Diversidade e Inclusão da ABPRH e CEO da Training People. Luciano, um prazer ter sua presença aqui no programa. Eu que agradeço, Cláudio. Eu agradeço o RH em Revista, você pelo convite. É um prazer poder contribuir com o RH em Revista e com o público. Muito obrigado. Poxa, é um prazer ter sua presença aqui, viu, Luciano? Já faz tempo que a gente vem conversando, Verdade. né? E aí hoje teve a oportunidade. Tudo é seu tempo, né? A hora que precisou acontecer, aconteceu. Muito obrigado. É verdade, Luciano. Bom, pessoal, o tema de hoje é a importância da diversidade e inclusão nas empresas. Bom, quero agradecer também aí a empresa Novitar Alimentação Corporativa, patrocinadora do programa. Entre em contato e saiba mais. Luciano, fale sobre a sua trajetória profissional. Vamos lá. Tem tempo aí? Tem tempo? olha só, hein? É uma história, é uma longa jornada. Vamos lá, reduzir bem então, vai. Bom, são 30 anos na área de recursos humanos, né, Cláudio? 30 anos? 30 anos na área de RH. Para mim, sempre o meu mote foi trabalhar com pessoas, né? Eu sou psicólogo, formei pela São Marcos, né? E é um tema, justamente por essa questão de trabalhar com pessoas, sempre me motivou. E aí os caminhos acabaram me levando para o RH, para as empresas, né? Então, eu tive uma trajetória bem diversa, né? Passei por de seleção, de Cico, Delboni Auriemo, Walmart, né? CompuGraph, que é uma empresa de telecom, Mestra, que é uma consultoria de segurança do trabalho, até que depois de 14 anos nessa área, passando por seleção, treinamento, implantação de ISO 9000, eu decidi empreender, né, pegar esse conhecimento de 14 anos e poder produzir, transmitir esse conhecimento. E foi aí que em 2004, em janeiro mais especificamente, eu montei a Training People, que até hoje, meus 17 anos aí na lida, é uma consultoria que nós trabalhamos com vários temas. Ela tem um conceito bem interessante, porque nós trabalhamos com vários consultores, e esses consultores têm especialidades complementares. Então, com isso, a gente consegue atender o mercado com uma gama de treinamentos grande, mas a empresa ela sempre vai ser atendida pelo especialista. Então, dentro desses temas tem liderança, atendimento ao cliente, educação financeira, comunicação, e sem dúvida que é um grande pilar nosso é diversidade, né? Onde nós trabalhamos muito com a inclusão de pessoas com deficiência, em todos os seus âmbitos, desde treinamento, capacitação em todas as lideranças, até projetos de acessibilidade, inclusive, recrutamento e seleção, e outras dimensões também da diversidade nós também atuamos. Então, é um trabalho bastante sério, assim, que a gente tem tido um retorno bastante grande aí do mercado, bastante positivo. Você falou 17 anos, é isso? 17, da Training People. Da Training People. Da Training People, 17 anos. Desde 2004 que a gente vem desenvolvendo esse trabalho com consultores sensacionais. Legal. Bom, você também é vice-presidente da BPRH. Sim, bem isso. Além disso, eu tenho uma vida associativa, né? Então, eu sou vice-presidente de Diversidade e Inclusão na BPRH, que é a Associação Brasileira de Profissionais de Recursos Humanos, onde eu estou lá desde 2008 na diretoria. Então, lá a gente tem... É muito interessante para o mercado de recursos humanos, porque nós temos vários comitês lá. Então, temos o Comitê de Diversidade e Inclusão, Propósito, Saúde Corporativa, né? Gente, Gestão. Então, a gente produz muito conteúdo para a área de recursos humanos. Então, assim, vale muito a pena. Eu já sou associado bem antes de 2008, que eu sou associado na BPRH, eu posso validar que vale muito a pena. E, como eu falei, na vida associativa, né, aí vem a questão social. Em 2016, eu montei um instituto, que é o Instituto Bússola Jovem, que é um projeto que desenvolve, a gente capacita
incluir no mercado de trabalho, dar orientação de carreira para jovens de baixa renda, mais especificamente do Capão Redondo. Tá. Então, hoje nós atendemos 80 jovens, né? Já passaram conosco 130 jovens. Que legal. E é um trabalho magnífico, assim, que você vê no primeiro dia esse jovem, no último dia você vê é outra pessoa. Então, é um trabalho lindo, lindo, assim, realmente vale a pena conhecer, quem quiser, estou à disposição. Poxa, eu acompanho você nas redes sociais, você tem muito essa questão do lado social, né, Luciano? Isso é muito bom, viu? Sempre, sempre. Eu posso dizer que até a gente, teve 2 momentos, né? Eu sempre me envolvi com a questão social, mas até um certo tempo era uma visão muito assistencialista. Então eram fazer eventos para arrecadar alimentos, que é importante, mas aí a gente percebeu que com o Bússola a gente acaba tendo uma visão de desenvolvimentista, né? Então a gente procura desenvolver o jovem, preparar esse jovem para a vida, para o mercado de trabalho, né? Para que ele possa desenvolver e criar a sua própria autonomia e também ser agente de mudança, porque dentro da própria capacitação a gente estimula esses jovens a criarem projetos sociais que eles vão desenvolver na própria comunidade. E assim eles vão ser agentes de mudança da realidade dele, da família e da comunidade. Poxa, que bacana. Parabéns, viu, Luciano? Obrigado. Luciano, então, para a gente começar a falar do tema aí, o que é diversidade e inclusão e existe diferença? Vamos lá. Existe sim, existe uma diferença. A diversidade, na verdade, ela é o censo demográfico, né? São as características que a gente tem na sociedade. Então, o ser humano ele é diverso pela sua essência. Então, você tem, pensando em diversidade, você tem diversidade de raça, né? Você tem a idade, né? Gênero, né? Social. Então, você tem uma série de características, vamos chamar assim, dimensões, que formam essa diversidade da sociedade. E aí você tem o censo demográfico de cada uma dessas dimensões da sociedade. A inclusão, ela é mais profunda, porque a inclusão, eu gosto muito assim de trazer um conceito de inclusão, que imagina um quadrante, né? E dando um exemplo assim, a inclusão é você incluir a pessoa numa empresa, num ambiente, de uma maneira que ela se sinta acolhida, né? Então, esse exemplo que eu gosto de dar, assim, imagina uma situação de uma empresa, tá, que não contrata pessoas com deficiência, por exemplo, tá? Vou pegar esse recorte. Ela não contrata pessoas com deficiência. Então, ela está excluindo essas pessoas com deficiência do ambiente dela. Ela exclui. Aí você tem um outro conceito que é o dessegregação. É aquela empresa que ela até contrata, né, mas ela não inclui no ambiente dela. Então, aí eu vou pagar um treinamento, vou pagar alguma ação para a inclusão das pessoas com deficiência, mas eu não trago essas pessoas para dentro da minha organização. A integração, que seria você até coloca a pessoa, traz a pessoa, contrata ela, só que você cria setores específicos. Então, dentro daquela célula empresa, essa pessoa acaba não interagindo. E a inclusão, propriamente dito, que aí sim é aquela pessoa que ela entra na empresa, ela tem uma acolhida, ela tem um plano de carreira onde ela pode, de uma maneira equitativa e pé de igualdade, circular por toda a empresa. Ela tem os treinamentos, o mesmo que uma pessoa sem uma deficiência tem. Tá. Então, ela é tudo em pé de igualdade. Isso é a inclusão. A pessoa ela se sentir, no momento quando chega que aquilo se torna natural, que é como deve ser. Né? Então, dando um exemplo assim, para ficar mais claro, a diferença de diversidade e inclusão é isso. A inclusão é você trazer essa pessoa, acolher de uma maneira que ela é parte do todo. Que ela se sinta parte mesmo ali da equipe. Exatamente. Se sinta parte do negócio, né, Luciano? Exatamente. Que ela se sinta bem, né? Eu costumo dizer assim, na realidade, que a inclusão ela acontece quando a deficiência dessa pessoa, pegando nesse exemplo ainda da pessoa com deficiência, ela passa a ser um detalhe. Eu olho primeiro a pessoa, então aí você passa a ter a inclusão propriamente dita. Poxa, maravilha, maravilha, Luciano. Luciano, quais são as dimensões da diversidade? Vamos lá.
O ser humano é infinito, né? Infinitamente diverso, né? Se a gente pensar a diversidade de ideias, né? E tudo mais. Sim. Mas para que a gente possa falar de diversidade, grupos minorizados e tudo mais, geralmente a gente coloca pessoas com deficiência, raça, público LGBT, gênero, né? Dentro de público LGBT, eu tenho gays, lésbicas, trans, e aí mais uma série de queer, uma série de que é LGBTQIA+, né? Uma série de outras dimensões, social, né? A idade, questão Idade também, né? geracional, né? Então a idade, público 60 a mais, ou o menor aprendiz, enfim. A gente pode considerar os egressos, né, do sistema prisional, como grupos minorizados também, Isso é verdade. refugiados, né, e questões sociais. Então, são esses as dimensões que a gente pode considerar como principais, né, dentro do espectro, né? É verdade, senhor. Está tendo muito refugiado mesmo aí, né? Bastante, bastante. Então, é realmente algo que a gente precisa olhar, porque independente da pessoa ser dessa nacionalidade, de outra nacionalidade, da condição, a gente é preciso acolher a todos. Maravilha. Luciano, vou um recadinho aqui, Luciano. Pessoal, divulguem seus produtos e serviços em nossa revista digital e interativa e programa RH em Revista. Entre em contato. Luciano, por que é importante falar sobre diversidade? Olha, eu vejo por várias questões, né? Eu acho que a primeira é a questão social. Acho que a gente tem, seja como pessoa física ou como pessoa jurídica, a gente tem uma responsabilidade social. A sociedade ela é composta é composta por atitudes, né? Nossas atitudes, que a gente vai compondo uma sociedade justa, uma sociedade inclusiva. Esse tem que ser o nosso objetivo. Então, quando a gente olha para a diversidade, aí você começa a perceber que você tem, em termos de racial, por exemplo, você tem 5% de negros nas 500 maiores empresas em cargos de liderança. É um número muito pequeno. É verdade, né? sim. Quando você vê que você tem a lei de cotas, né, para pessoas com deficiência, e aí você tem 35% dessas pessoas da cota cumprida, né? E de todas as pessoas com deficiência, 1% das pessoas com deficiência em empregos formais. Então, quando você olha para a questão de gênero, a mulher que ganha 25% a menos do que o homem, quando você pega de uma maneira geral a questão salarial. Então, a gente começa a olhar e você vê que a sociedade não está justa. Então, a gente precisa realmente trazer esses números, porque muita gente, quando a gente trabalha com diversidade, a gente ouve muitas pessoas, às vezes sem informação, fala assim, eu não concordo com diversidade porque eu sou contra privilégios. Mas o que é privilégio? Porque a pessoa vê que uma cota, se a pessoa está se valendo de uma cota, ela está sendo privilegiada. Não, a cota é algo para se gerar uma equidade, sim, porque ela já está em desvantagem. Verdade, sim. Então é isso que a gente precisa entender. Então, a gente precisa falar cada vez mais, levar informação, porque tem muita informação errada que está levando as pessoas a formarem conceitos errados a respeito da diversidade. E diversidade, o que a gente pede, quando a gente luta por diversidade, nada mais é do que a gente ter uma sociedade inclusiva, ter uma sociedade com equidade. Né? Então a gente precisa falar cada vez mais, disseminar esse conceito, para cada vez mais a gente construir uma sociedade humana. Poxa, que bacana, Luciano. E que nem você até comentou aqui, que falando de deficiente, né? É um simples detalhe, porque, Luciano, eu trabalhei com colegas, eram excelentes profissionais, Luciano. Total. Então, sabe, então tem que ter espaço, sim. Exatamente. A gente tem que entender que antes da raça, antes da deficiência, antes do gênero, existe uma pessoa, essa pessoa tem competências. Né? Então, é isso que a gente tem que olhar, a gente tem que valorizar as pessoas. Por uma questão de preconceitos existentes na sociedade, essas pessoas começam a atuar em desvantagem. E aí cabe a nós, a sociedade como um todo, ajustar, calibrar para que isso não aconteça. Por que um tem que ter mais privilégios do que outro? Sim. Então, não é possível. A gente precisa de uma maneira que todos tenham
oportunidade. E do momento que a gente fala de cota, não quer dizer que você não vai olhar a competência. Óbvio que uma empresa, quando vai contratar, vai olhar a competência. Sim, sim. Né? Porém, a gente é uma questão de priorizar, se você tiver, para que a gente possa atingir essa tão sonhada equidade. Realmente a gente crê que tem que ter esse respeito, né, pelas diferenças, né, Luciano? Exatamente. Eu vejo essa dificuldade, sabe? As pessoas, elas têm um pouco de dificuldade em lidar com o diferente, né? Existe até, a gente que trabalha com diversidade, a gente sabe, são os vieses, né? Os vieses inconscientes. Então, é muito comum, né, Claudio, você que também trabalha com liderança, sabe, às vezes um líder, ele vai contratar uma pessoa, ele busca, na hora que ele vai fazer o processo seletivo, e de uma maneira até inconsciente, ele busca alguém muito próximo ao perfil dele. Verdade, Luciano. Isso é muito comum. É a dificuldade que a gente tem de lidar com as diferenças. Esse é o chamado viés confirmatório, né, que a gente acaba de identificação, né? A gente busca sempre alguém próximo da gente. Então, a gente precisa aprender a lidar com o diferente, você lidar com uma diversidade de ideias, de pessoas. Sim. Isso gera uma riqueza, é isso que gera riqueza. Né? Inclusive agora, numa época que a gente vive de polarização, é muito triste isso, porque as pessoas elas não se comunicam mais. Né? E eu priorizo muito, eu gosto de conversar com pessoas com diferentes ideias do que a minha, porque eu aprendo. Não quer dizer que aquela pessoa que eu vou sair daquela conversa uma totalmente minha opinião, mas eu vou sair diferente, ela também, mesmo que a gente saia com a opinião ainda que a gente chegou, mas ainda assim a gente sai diferente. Essa riqueza ela é muito importante, tem que buscar a diversidade. Com certeza, Luciano. A gente conhece bem de liderança, hoje em dia uma equipe que seja igual não dá resultado, tem que ser pessoas diferentes, com pensamentos e ideias, como você vem falando aí. Complementares. Isso, complementares. Complementares, é isso que gera riqueza, porque aí um aprende com o outro e se desenvolve, né, e gera resultados ricos, não tenho dúvida disso. É valorizar o ser humano e as competências, né? Exatamente, exatamente. Maravilhoso. Tá sendo muito legal esse bate-papo aí, viu, Luciano? Obrigado. É importante esse tema, né, Luciano? É muito importante, a gente precisa falar cada vez mais sobre isso. A gente precisa abrir espaço, e até é um agradecimento que eu faço aqui por você ter aberto esse espaço para a gente poder falar sobre diversidade, porque a gente precisa ter cada vez mais espaços como este para a gente poder levar a informação, sabe? Levar informação de qualidade, para que as pessoas possam refletir, né, e mudar a postura em relação a isso. Poxa, bacana, muito legal, Luciano. Pessoal, vamos a um breve intervalo. Voltamos já já, é rapidinho. Olá, pessoal, estamos de volta com mais um programa RH em Revista. O tema de hoje é a importância da diversidade e inclusão nas empresas.
E o nosso convidado é um especialista no tema, Luciano Amato. Ele é CEO da Training People, né, Training People, isso. Legal. Né? Então, assim, gente, um tema muito importante, né? Está sendo um papo bem interessante. Luciano, qual a importância da diversidade e inclusão nas empresas? Vamos lá, Claudio, é muito importante, né, em todos os sentidos. Eu vou dividir aqui para a gente poder ser bastante claro. Primeira questão social. Toda empresa, uma vez que ela está incluída na sociedade, ela tem uma responsabilidade social. Afinal, o espaço de uma empresa era o microcosmo da sociedade. Então, eu preciso promover essa inclusão dentro da minha empresa. A partir disso, eu estou também contribuindo para eu ter uma sociedade mais inclusiva e diversa. Então, enquanto empresa, no momento que eu levo informação para o meu colaborador, através de palestras, através de experiências positivas em relação à diversidade, através do exemplo, né, de eu estar promovendo a diversidade, que essa diversidade esteja na nossa cultura, eu estou contribuindo para uma sociedade mais inclusiva. Então, a empresa ela tem essa responsabilidade de ser inclusiva. Além disso, a gente tem uma questão, indo para um lado mais prático da coisa, a diversidade, é comprovado que diversidade ela gera recurso financeiro, gera lucro. Tá? Existem pesquisas muito sérias da McKinsey, por exemplo, que mostram que empresas que tiveram um trabalho com gênero, com racial, né, étnico dentro da organização, cresceram de 15% a 35% a probabilidade de faturamento. Então, isso daí já mostra um caminho. Além disso, você tem a questão da identificação com o público. Se eu tenho um produto e eu vou fazer uma propaganda e eu não utilizo pessoas diversas, seja um negro, uma pessoa com deficiência, mulheres, tal, eu não gero identificação. Então, aquele público não vai comprar. Né? Então, existe uma questão de prática que de diversidade gera lucro. Diversidade também, a gente acabou de falar aqui, ela gera engajamento, ela gera desenvolvimento. Porque do momento que eu tenho pessoas com vivências diferentes, que seja num cafezinho, essas vivências são trocadas, né? E as pessoas se desenvolvem, as pessoas crescem. E isso também é comprovado que para a própria organização, você ter uma diversidade de vivências, de ideias, isso faz com que essas pessoas tragam ideias inovadoras também para a própria organização. Então, e em alguns âmbitos também, você tem a questão da legislação, quando você entra numa questão da lei de cotas da pessoa com deficiência também. Que a gente sempre, eu gosto de frisar, a cota, gente, ela é necessária, mas óbvio que mesmo a gente que trabalha com diversidade, nós não gostaríamos que precisasse da cota para incluir. Verdade. O ideal é que não precisasse. É que realmente assim, a coisa é tão difícil você gerar essa equidade que a gente tem que acabar promovendo a cota para despertar a importância da inclusão nas pessoas e a partir daí ela se tornar natural. Mas obviamente que o ideal era que nem precisasse você ter uma cota na empresa. Luciano, deixar para a nossa audiência e para as empresas que todas as pessoas são importantes, né, Luciano? Exatamente. Dentro da organização, né? Tem que respeitar os espaços, né, as diferenças, né, Luciano? Exatamente. E eu vejo, olha, eu falo por mim também, sabe, Cláudio? Eu comecei a trabalhar com inclusão de pessoas com deficiência em 2006. Como que aconteceu? Na verdade, eu coordenava um grupo de recursos humanos, e aí nesse grupo de recursos humanos que eu estava começando a se falar de inclusão. A cota começou a ser fiscalizada em 2004, né? Apesar de desde 91 da lei estar em voga. E aí eu conheci a minha consultora, que é a Lilian Cury, né? Se ela estiver me ouvindo aqui, uma pessoa sensacional. Lilian é cega, ela perdeu a visão aos 40 anos de idade. E aí eu chamei ela para compor o quadro da minha empresa, para poder falar de diversidade, de inclusão. Mas aí eu falei, nossa, mas como eu aprendi? Eu aprendi, independente dela estar como consultora, sabe? Porque é uma pessoa que tem uma história de superação incrível, uma pessoa que está sempre feliz, não sei o que ela sabe. Então, a cada dia que eu passo com ela, que vira uma amizade, a gente tem muito grande até hoje,
o quanto que isso mudou a minha visão de vida para uma série de coisas. E isso que aconteceu comigo, acontece também dentro da organização, percebe? Então, existe uma mudança nas pessoas quando elas passam a conviver com a diversidade como um todo. Sim. Luciano, dentro desse assunto aí, até dentro das organizações, né, Luciano, como promover e incentivar a diversidade e a inclusão dentro das empresas? Vamos lá. Tem um passo a passo que é importante. A primeira coisa, para a gente promover algo dentro da organização, seja diversidade ou qualquer outra coisa, a gente precisa entender o nosso cenário, né? Então, como que a gente faz isso? Fazendo um mapeamento. Então, eu preciso saber, tá, eu tenho lá 100 funcionários na minha empresa, desses 100 funcionários, quantos eu tenho, quantos são negros, quantos são pardos, quantos são brancos, quantos com deficiência, gênero. Eu preciso compreender esse espectro. A partir daí, eu tenho um mapa e eu vou saber aonde que eu tenho que mexer aqui para poder começar a trabalhar. Então, primeira coisa é você fazer um mapeamento. A partir daí, é muito importante a gente ter o envolvimento de toda a liderança, inclusive a alta cúpula, porque é importante que a diversidade ela venha de top-down, né? Óbvio que não, assim, o ideal né? Mas não quer dizer que se você não tiver esse apoio top-down que você não pode começar a fazer. Mas o ideal é que seja. A partir daí é importante você envolver o quê? As lideranças. Então, fazer palestras, mostrar que a diversidade está na cultura da empresa, que é um valor importante. Então, ela tem que estar na cultura da organização, né? E para gerar isso, você precisa conscientizar esses líderes, para que eles também possam conscientizar os colaboradores. É preciso também que a gente trabalhe com uma comunicação interna, não só treinamentos, mas a todo momento que for possível, você atuar com uma comunicação interna, inclusive ter um posicionamento institucional perante o mercado. Às vezes nem sempre é fácil isso, tá? Porque ainda existem muitos preconceitos. A gente teve casos aí quando teve lá a questão do contratação, programas de trainee só para negros, que foram, algumas pessoas criticaram bastante, mas foi lindo esse trabalho, né, que foi realizado, mas teve críticas. Então, mas tem que ter um posicionamento institucional, a empresa bancar isso, né? E, inclusive, a empresa atuar com exemplos. Então, não adianta eu fazer um marketing sobre inclusão e dentro eu não ter pessoas incluídas. Dentro eu não promover, não fazer com que essas pessoas possam ter um plano de carreira, por exemplo. Então, é uma mudança cultural, de fora para dentro e de dentro para fora. Isso é importante quando a gente fala de diversidade. Muito bacana, Luciano. Vou deixar mais um recadinho aí, tá, Luciano? Tá. Quero agradecer novamente a Novitar Alimentação Empresarial por estar patrocinando o programa. Entre em contato e saiba mais. Gratidão, Novitar. Luciano, a pandemia trouxe algum impacto? Trouxe um impacto grande. Na realidade, assim, primeira coisa de se dizer, né, é o quanto que é importante, né, a gente se cuidar, né? Eu acho que assim, porque eu estou falando isso, Cláudio, porque eu vou falar dos impactos que teve, aí pode gerar uma coisa, mas então, peraí, você não concorda com o isolamento? Não, pelo contrário. Sigo super à risca, acho que é super importante, vacina, isolamento, tudo que a gente puder fazer para conter esse vírus, né, e se proteger e proteger os nossos entes queridos. Mas a gente tem uma realidade, né? Então, assim, o primeiro impacto que teve, sem dúvida, é econômico, né? Então, muitas empresas acabaram segurando um pouco projetos de diversidade, né? E outros projetos, inclusive de diversidade, mas outros projetos também. Então, deu um freio, né? Um pouco nessa questão da diversidade. E que agora eu acredito que deve dar uma acelerada novamente. Eu já estou sentindo isso bastante aí no mercado, justamente porque as empresas perceberam o quanto que é importante. A diversidade ela não é simplesmente você falar que está fazendo diversidade, mas as empresas começaram a se aprofundar nessa questão.
Então isso é muito, muito importante. Ao mesmo tempo, a gente teve impactos, né? Não só econômicos de ter projetos acontecerem, mas a gente, por exemplo, imagina uma situação, a gente não sabe a realidade das pessoas, né? Mas a empresa falou assim, a partir de agora você vai virar para a mulher, por exemplo, você vai trabalhar home office. Aí qual que é a realidade que essa mulher de repente tem em casa? Algumas podem ter situações de violência doméstica, isso aumentou, existem estudos que aumentou muito violência doméstica, ou de repente você é um LGBT que também vai trabalhar em home office, e aí dentro do seio familiar dele, ele tem pessoas homofóbicas ou pessoas que um pai, uma mãe, um irmão, um tio que seja, que não aceita essa condição dele. Então isso acaba gerando todo um conflito. Então isso foi uma das coisas que aconteceu bastante, né? Que a gente percebeu o aumento da violência em relação aos grupos minorizados. Isso existe até um estudo, eu não estou me recordando aqui da porcentagem, mas existe um estudo da questão de violência doméstica, aumentou assim absurdamente. Nossa. Coisa de 70%, 70%? Realmente foi um impacto bastante grande para isso. Mas é aquilo, né? A gente tem que criar meios de denúncia, né? Para que a gente possa reverter esse quadro. Mas realmente impactou bastante para os grupos minorizados essa questão. Eu vejo também, até dando um exemplo da questão social, falei do Instituto Bússola Jovem, né? Que nós lá temos uma postura de trabalhar capacitação, né? A inclusão no mercado, orientação de carreira, que é o enfoque de desenvolver, né? De gerar autonomia para que a pessoa possa se desenvolver profissionalmente, né? E pessoalmente. E quando ocorreu o isolamento, lá em março, nós suspendemos as aulas. E nós falamos, bom, vamos suspender e vamos cuidar agora internamente aqui do Bússola e vamos tentar só manter o contato com o pessoal para não desconectarem, né? E mais para frente a gente retoma as aulas. Sim. Bom, aí o que aconteceu? A gente começou a perceber que eles tinham outra realidade, porque eles estavam passando fome. E por mais que não seja o nosso mote, né, trabalhar de maneira assistencialista, tipo assim, não dá. Não adianta manter esse discurso que tem que dar a vara para pescar se o rio secou. Então, chegou no momento que nós percebemos que a gente precisava realmente fazer algo nisso. Aí fizemos uma mega campanha de arrecadação de cestas básicas. Arrecadamos 850 cestas básicas para a comunidade nesse período de abril a agosto, né, que foi até dezembro, até depois a gente retomou com as cestas de Natal. E a gente via que assim, alguns deles ligavam para a gente, falaram assim, olha, a gente não tem condição aqui. Tinha outros que, graças a Deus, a gente percebeu que estavam conseguindo se manter. Então não eram todos. Mas isso tudo o que é? É impacto da pandemia. Né? Eles acabavam tendo um custo maior, por exemplo, com produtos de higiene. Mas o que é o custo de um álcool gel, de uma máscara? Depende, né? Pode impactar sim. Dependendo da tua realidade. Né? Até porque não vai ser uma coisa que você vai comprar hoje, depois na próxima talvez eu compre. Não, você precisa ter. Né? Aí você tem também uma realidade que muitos tem lá 6, 7 pessoas numa casa. Né? E aí essas pessoas se vão trabalhar, porque nem todos ficaram home office, alguns perderam emprego, outros tiveram carga reduzida, aí pegam transporte público. Tanto que o número de pessoas infectadas na comunidade foi bastante grande, mesmo com a gente falando bastante sobre a questão de higiene. Né? E que as pessoas tenham consciência e que essa pandemia passe logo, né, Luciano? Precisa. Luciano, pena que já estamos indo para os minutos finais. Um papo, assim, um assunto muito importante que a gente ficaria mais tempo falando, né, Luciano? Com certeza. Mas com certeza você voltará outras vezes para poder falar mais do tema, né? O espaço aqui
Fique à vontade para estar Estou à voltando, disposição. Luciano. Foi um prazer ter a sua presença aqui no programa. Deixe os seus contatos, Luciano. Vamos lá. Bom, vocês viram, são vários, né, contatos. Então, quem quiser saber mais sobre diversidade, sobre treinamentos, né, como eu falei, de vários temas, é a Training People. Então, o site da Training People mais fácil é www.t de tatu, people de pessoas em inglês.com.br. Tá? Então, www.tpeople.com.br. Da BPRH, quem quiser também se associar à BPRH e se desenvolver profissionalmente, www.abprh.com.br. E o Instituto Bússola Jovem, quem quiser conhecer, não vai se arrepender, é um trabalho magnífico, conheçam, né, venham apoiar a gente, que a gente precisa de muito apoio. Então é www.institutobussolajovem.org.br, tá? E meu telefone é o 11 99607 4946, também fico à disposição. Muito obrigado. Bacana, Luciano. Luciano, eu quero deixar aqui para você um folder aqui da nossa, da Novitá. Poxa, que Que legal. patrocina aí o programa, né? Então, para você aí, tá bom? Para você conhecer um pouco melhor sobre a Novitá, né? Legal, legal. Eu esqueci de falar de uma coisa que acho que é importante, se você me permitir. Na BPRH, nós fizemos agora, lançamos um livro É verdade, em sim. relação aos 60 anos da associação. É um livro muito legal, tem tudo a ver com o tema que a gente está abordando hoje, que é gestão humanizada de pessoas. E tem, assim, são 25 autores falando de temas de diversidade, propósito, liderança, saúde corporativa, a própria LGPD. Então, está muito rico. Tá? Então, gestão humanizada de pessoas, pesquisem aí, tá muito legal esse livro. Encontra aí nas grandes livrarias, sites, né? Isso, exatamente, Maravilha. da editora Líder. Editora Líder? Líder, Da Andréa Roma. Isso. Um abraço, Andréa. Luciano, também como todo final de programa, eu gosto também de deixar uma dica de livro. E a dica de hoje é o livro Tempo é Dinheiro, coordenação da Fernanda Martins. Inclusive, eu faço parte desse livro. Foi lançado em Portugal, né? Tempo é Dinheiro. E da editora Lisbon. Então, a dica aí do programa é o livro Tempo é Dinheiro, né? Pessoal, me encontrem nas redes sociais aí como Cláudio Luve. Foi um prazer estar com vocês aí. O meu forte abraço. Até a próxima, pessoal.